Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Entrando aqui ao vivo para conversar um pouquinho sobre como os nossos pensamentos afetam a nossa vida, né? E eu sempre procuro estudar muito cientificamente como isso acontece, mas eu resolvi hoje chegar aqui e falar aquilo que aconteceu comigo e aquilo que eu aprendi, sim, através de estudos. E como que você faz para controlar o seu pensamento? Sabemos que, né, a gente tem pensamentos o tempo todo, então a gente não consegue muitas vezes parar de pensar. Você não consegue parar de pensar. Só que o que eu quero trazer para você aqui é você ter consciência de que tipo de pensamento você alimenta no seu dia a dia. O seu pensamento cria a sua realidade. E é uma coisa muito interessante de se falar, porque quando eu não tinha esse conhecimento e eu não tinha essa prática também, porque é uma questão de hábito, né? Eu achava que os meus pensamentos eram incontroláveis. Eu não tinha poder sobre eles. E hoje eu pergunto, se eu não tenho poder sobre o meu pensamento, o poder sobre o que eu vou ter na minha vida? Né, que o pensamento é a chave, a sementinha de tudo aquilo que está criando na minha vida. Tudo se cria através do pensamento. As maiores invenções que vocês já viram aí, primeiro ela foi criada no pensamento, né? Tem pessoas que utilizam o pensamento para criar coisas boas. Outras pessoas, por circunstâncias diversas, utilizam o pensamento sem saber que é possível criar através dele. E muitas vezes a vida dessas pessoas está um caos e ela não sabe que esse caos foi criado dentro do pensamento dela. E que ela, como ela cria esse caos, né, e como ela tem esses pensamentos, ela pode criar a realidade que ela quiser na vida dela. Então ela pode mudar, nós podemos mudar, nós temos o poder de mudar a nossa realidade através do nosso pensamento. Olha que legal. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, em suma, né? Resumo da história. Você tem um pensamento constante. Qual é a qualidade desse teu pensamento? Eu sempre falo sobre isso aqui nos meus vídeos. Eu sempre falo sobre isso. Qual é a qualidade do seu pensamento? O nosso pensamento... Oi, Wanda, seja bem-vinda. O nosso pensamento, ele cria a nossa realidade. E como eu falei anteriormente, se eu não conseguir controlar o meu pensamento, o que é que eu vou controlar nessa vida? Né? O que é que eu vou administrar nessa vida? Então, a ideia aqui que eu tô trazendo para vocês se a tua vida tá um caos, né? Se a tua vida não tá aquela coisa que você gostaria que tivesse, você pode mudar esse pensamento. Primeiro você muda o pensamento para depois você mudar a realidade externa. O que acontece? Nós mudamos o pensamento, né? Mudamos o nosso pensamento, nós criamos uma emoção com isso. Nosso pensamento cria emoção, cria palavras e cria uma energia. Que energia é essa? Quando você está feliz, por exemplo, automaticamente a gente tem mais disposição de fazer coisas. E a gente vai mudar a nossa realidade agindo, não é só pensando, é agindo, é fazendo. Só que para fazer, eu preciso acreditar que eu sou capaz, né? Para eu fazer alguma coisa, eu preciso acreditar que eu sou capaz, que eu tenho condições de fazer. Aí me dá aquela força, aquela energia de realizar o que eu preciso realizar. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. Mas vem aquela questão, né? Como que eu vou parar de pensar pensamentos negativos, destrutivos, muitas vezes, né? O pessimismo que muitas pessoas conhecem. Como é que eu vou parar de pensar? Na verdade, nós não paramos de pensar. O que a gente precisa fazer é trocar o nosso pensamento por algo, né, mais construtivo. Então, quando você pensa, por exemplo, eu não consigo fazer algo, você já muda esse pensamento, tenha consciência dele. Porque o que as pessoas sofrem bastante é por não ter consciência dos pensamentos que estão na sua cabeça, né? Que está constantemente ali. E as pessoas acham, muitas vezes, nós acreditamos que
a realidade externa influencia nos nossos pensamentos. E, na verdade, é o contrário. Os nossos pensamentos que influenciam na nossa realidade. Como eu falei antes ali, quando eu acredito que eu sou capaz de fazer algo, isso me dá um ânimo, me dá energia e eu vou lá e faço. Às vezes é uma questão de treino, às vezes é uma questão de estudar um pouco mais, né? Eu até vou trazer um exemplo aqui agora do meu filho, né? Domingo ele resolveu pular corda, começar a pular corda. E aí ele aprendeu a pular corda, mas ele conseguia pular 1, 2 vezes e travava. E ele foi treinando, hoje ele conseguiu pular 50 vezes, sem parar. Então olha como que é o nosso treinamento. Muitas vezes nós precisamos de treinamento, de fazer. E o que acontece com o nosso pensamento, o nosso cérebro? Vem aquele pensamento lá, você não é capaz. E você pega aquilo de uma certa forma que você acredita naquilo e você torna isso realidade. Porque você acreditou tanto naquilo e acabou não fazendo, não treinando e, consequentemente, você não conseguiu. Né? Como diz na lei da atração, lá o seu desejo é uma ordem. É assim que funciona a nossa vida. Nós precisamos, então, quando vir um pensamento de derrota, eu não consigo, por exemplo, você tem que parar e pensar, o que é isso? Que pensamento é esse que está vindo na minha cabeça agora? Da onde está vindo isso? Por que eu estou pensando assim? Porque muitas vezes alguém te falou que você não era capaz, né? Ou você foi fazer algo e você errou e você acreditou para o resto da sua vida que você não é capaz de fazer aquilo, sem entender que às vezes é questão de treino, de saber fazer melhor, né? Tipo, de estudar, fazer alguma coisa e treinar mesmo para você conseguir fazer aquilo que você quer. Então, quando a gente precisa mudar um pensamento, a gente tem que alterar para um positivo. Ah, eu não sou capaz. Por que eu não sou capaz? Eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou procurar onde que está o erro aqui e eu vou melhorar até eu ser capaz de fazer aquilo. Então é isso, pessoal. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, por exemplo. Respira fundo. Respira fundo. Normalmente a ansiedade é defeito na respiração, né? E é pensamentos muito no futuro também. Aquele medo exagerado do que vai acontecer um dia. Às vezes aquilo lá nunca vai acontecer na sua vida, mas você está preocupado com isso. Volta para o presente, aqui e agora. Aqui e agora, o que está acontecendo comigo aqui e agora? Você vai perceber que nem 5% do que você está imaginando está acontecendo aqui e agora. E a vida, ela acontece no aqui e agora. Amanhã, quando chegar, será aqui e agora. Então, nós precisamos viver a nossa vida o máximo que a gente pode no aqui e agora e fazer dele o melhor possível, pensar coisas boas, acreditar em você, acreditar nas pessoas, né? Mas principalmente acreditar em você, né? O Lucas aqui, Lucas, seja bem-vindo, a madrinha Diva também. Fiquei bem feliz, Lucas, que você me chamou ontem nas 2 plataformas. Então assim, gente, eu vim falar aqui mais da minha experiência mesmo. E uma coisa que eu falo todos os dias nos meus atendimentos. As pessoas, elas não sabem do potencial que elas têm, né? E elas continuam pensando que o pensamento é do acaso, aquilo tá surgindo ali, porque a realidade, ela é assim, né? A realidade é assim, mas a nossa realidade, ela é criada por nós. Quando eu entendi isso, foi a chave que virou minha vida. Quando eu entendi, através de lives, que a pessoa falava assim, se você é capaz de criar tudo essa merda que você está criando na sua vida, pensa no potencial que você tem. Porque para criar a dificuldade na nossa vida, a doença, as tristezas, o caos na nossa vida, nós gastamos muito mais energia do que para criar coisas boas. E hoje eu percebo isso. Quanto a vida é mais leve quando nós sabemos controlar o nosso pensamento,
né? Quando a gente consegue controlar o nosso pensamento. É lindo, porque na verdade é muito fácil, mas eu não acreditava nisso, né? Eu mesma não acreditava nisso, apesar de ter estudado muitos anos e sabia, né, de cor e salteado como funciona, porque eu estudo isso desde 2003, poder do cérebro, as conexões neurais, né, tudo, o poder da palavra, os pensamentos, tudo isso eu sabia, mas na minha realidade ela não mudava. Mas quando eu entendi que eu tinha um potencial, né, poderoso para criar coisas ruins na minha vida, como doenças, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né, foi o que eu mais convivi, escassez na minha vida, uma vida infeliz, porque eu vivia chorando, né, tipo, tudo na minha vida era motivo de choro, de tristeza, de caos. Mas por quê? Porque eu alimentava um pensamento. Eu alimentava um pensamento de caos. Eu alimentava um pensamento de quanto eu era vítima, né? O quanto eu era triste, o quanto a vida era injusta comigo, o quanto, né? Eu era uma vítima. Na verdade, a pessoa que vive nessa situação, ela se tem como vítima. Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, do nosso pensamento, a gente deixa de ser vítima e vai ser protagonista. E isso é muito lindo, não é para chorar, não é para desistir, não é para desanimar. É para entender que você tem um potencial. Se você cria 10% de coisas ruins na sua vida, você pode, com um novo pensar e agir e tudo mais, você pode criar 50%. Então você vai criar muito mais do que pensando negativo. Então, assim, voltando ali, como que eu não vou pensar coisas ruins na minha vida? Né? Como é que eu não vou pensar? É trocando por um positivo, entendendo que eu tenho o poder, sim, e eu posso controlar meu pensamento. E como eu disse antes, a gente não vai parar de pensar. A gente vai trocar o pensamento. Na física, eu li um livro uma vez que dizia assim: você não consegue tirar um livro, né? Por exemplo, aqui eu tenho um livro aqui na minha mesa, né? Eu não consigo pegar esse livro e tirar, né? Metaforicamente, sem colocar outro no lugar. Isso que acontece com o nosso cérebro. Nós não conseguimos tirar o pensamento sem colocar outro no lugar. Então, o que nós precisamos ter? Consciência do nosso pensamento. O que eu estou pensando? Tudo aquilo, eu quero que vocês gravem muito isso aqui. Tudo aquilo que a gente estiver pensando, a gente cria na nossa vida. Uma hora ou outra vai acontecer na nossa vida. Por isso que é importante a gente ter consciência do pensamento, porque o nosso pensamento ele vai criar uma palavra, né? Automaticamente, se eu tiver um pensamento destrutivo, logo eu vou falar sobre ele. Eu lembro que comigo acontecia muito isso. Eu estou triste, né? Ou eu sou triste. Tem gente que diz eu sou, né? Que é bem pior ainda. Eu estou triste é um estado de estar, né? Por um momento. Eu sou eu, né? Já. Então, assim, cuidado com as palavras também. Todo pensamento, ele gera uma palavra. E a palavra é a criação, né? Hoje a gente estuda aí... É engraçado, né, pessoal, que a gente vem as novas eras da medicina, não sei o que, da psicologia e tudo mais, mas vem tratar de um assunto que tá lá na Bíblia, lá não sei nem quantos anos atrás, né? Só que a gente acaba não entendendo que o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. E o verbo era Deus, e Deus falava, faça-se a terra, e a terra era feita. E Deus falou, faz isso, e aquilo era feito. Então, tudo isso hoje vem comprovar que nós somos imagem e semelhança de Deus também. Nós também temos esse poder, e isso, a nossa fala também é criada. Só que, muitas vezes, nós criamos algo que a gente não gostaria, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Porque a gente não tem consciência do nosso pensamento e não temos consciência que podemos controlar esse pensamento e pensar aquilo que a gente realmente quer na nossa vida. Inclusive, é bem interessante que a gente pode afetar também a vida de outras pessoas
quando eu tenho esse tipo de pensamento. Então, eu sou uma pessoa que, como eu passei por síndrome do pânico, quem passa por isso sabe que o medo, a gente tem um medo exagerado de tudo que possa acontecer ao nosso redor, principalmente assalto, acidente, mortes. Assim, é uma coisa bem interessante como fica os nossos pensamentos. Eu hoje já não tenho mais tanto isso, porque hoje eu tenho consciência de que eu também estou criando essa realidade se eu continuar pensando. Então eu preciso controlar isso, sabe? Eu preciso. Então o que eu fazia na época que eu imaginava tudo isso? Eu ia lá e rezava o Salmo 91, 1000 vezes se eu precisasse, sabe? Eu rezava o Salmo 91, entregava nas mãos de Deus e dizia assim, ok, eu não posso fazer mais nada e eu não posso ficar pensando nisso porque eu vou atrair isso, tá? Se eu ficar pensando nisso, eu vou atrair mais disso para minha vida. Então, eu ia lá e fazia essa oração, Salmo 91, que é o Salmo de proteção, e aos poucos eu fui entregando isso, eu fui confiando, eu fui percebendo que na verdade não acontecia nada daquilo que estava no meu pensamento, né? Mas que eu estava sofrendo demais com isso. E na minha realidade ela era criada, né? Ela era criada na minha realidade. Então, cuidado com os pensamentos, mude isso. Muda a nossa energia e nós vamos agir diferente e as coisas vão acontecer diferente também. Temos que ter cuidado? Sim, né? O cuidado básico sim, mas a gente não pode morrer por isso. Então, o que eu queria falar hoje era isso. Nossos pensamentos, eles criam nossa realidade. Eles vão criar uma palavra, eles vão criar um sentimento, né? Uma emoção, um sentimento. Quando isso toma conta do nosso corpo, aquele pensamento se realizou na sua vida. Porque se você tem muito medo de algo, por exemplo, automaticamente você não vai nem fazer algo que remeta àquela situação. Porque e aí você acabou de deixar de realizar algo na sua vida por medo. Eu dou bastante exemplo do medo, pessoal, e da ansiedade, porque é uma coisa que eu passei muito na minha vida. Então, assim, coisa que eu sei, né, que eu senti, eu sei como funciona hoje em dia. Então, quando me vem esses pensamentos, porque vem, tá? Vem até porque a gente capta de outras pessoas também. Nós captamos as informações de outras pessoas e o nosso mundo ele tá bem debilitado. Então, assim, a gente capta a informação da outra pessoa, a gente vem pensamentos que você diz assim, nossa, mas da onde que é esse pensamento? Eu não tô nem sabendo, né? Nem imaginei sobre isso, porque você está captando de outra pessoa também. Mas você não pode deixar esse pensamento tomar conta da sua vida, porque ela vai criar a tua realidade. Então, o que nós vamos fazer para mudar isso? Né? Aí a gente tem várias técnicas, tem, que nem eu dei um exemplo ali da oração, pessoas que acreditam em Deus, né, sempre tem um poder superior, a pessoa pode estar entregando isso nas mãos de Deus. Eu vejo que tem as pessoas que gostam desse meio, nada mais é do que você tirar o seu pensamento. Porque quando você faz uma oração e você entrega na mão de Deus, você confiou. Você confiou que aquilo vai se resolver. E ele vai se resolver. E ele vai se resolver porque você também tirou do seu pensamento. Nessa confiança que você teve, por isso que a oração ela é muito boa. A oração, ela faz parte da vida das pessoas e ela move montanhas mesmo. Então é interessante que quem gosta disso continue fazendo. Só que a oração também tem um risco, né? Qual é o risco? Quando eu fico falando muito, por exemplo, Deus me proteja de um acidente, né? Deus me proteja de um acidente. O que acontece ali? Você está vibrando na questão acidente. E aí, o que acontece? A chance de acontecer é bem maior. Mesmo sendo através de uma oração que você está pedindo proteção. Então, a gente aprende também, eu já estudei sobre isso também, sobre o poder da oração, o poder da palavra e tudo mais. Qual é a orientação sobre isso? Que você, ao invés de ficar pedindo algo, porque quando a gente está pedindo é porque a gente não tem. E quando a gente não tem, a gente não vai ter, certo? Existe uma frase bíblica que diz, aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
Então, aquele que tem, mais será dado. Se você tem medo, mais será dado. Se você tem confiança, mais será dado. Se você tem tristeza, mais será dado. Se você tem alegria, mais será dado. Então, qual que é a dica? É agradecer. Agradecer a Deus, ao universo, ao poder superior, pela tua saúde. Agradecer pela alegria, agradecer pela vida das pessoas, agradecer pela alimentação, pela vestimenta, por tudo que você queira, pela respiração, por poder enxergar, por poder ouvir, por poder caminhar, tudo isso. Exatamente, Wanda. A Wanda colocou aqui, ó, o pedido é a frequência da escassez. Exatamente. Olha só, o pedido é a frequência da escassez. É isso que eu tô falando. Quando a gente pede é porque a gente não tem. E quando a gente tá nessa frequência da escassez, mais disso vai ter. Eu não costumo falar muito a palavra escassez porque as pessoas remetem bastante à falta de dinheiro, né? Que também é válido, tá? Que também é válido. Mas a escassez não é só falta de dinheiro, é falta de saúde, é falta de alegria, é falta de ânimo, é falta de tudo. Tudo que é falta é escassez. Então entra aqui, muito bem colocado, Wanda, gratidão. O pedido é a frequência da escassez. Então o que a gente faz? A gente para de pedir. A gente para de pedir. Porque quando eu peço é porque eu não tenho. E se eu não tenho, mais de não ter eu vou receber. Mas sem aquilo que eu gostaria de receber, eu vou receber. É a mesma coisa que a pessoa ficar pedindo por dinheiro. Se você ficar pedindo por dinheiro, é porque você não tem. E daí mais falta de dinheiro vai ter, né? Até aquele pouquinho de dinheiro que tinha vai embora. Por quê? Porque você está vibrando na escassez. E é isso que tem que voltar para você, né? É isso que tem que voltar pra gente, daquela vibração que a gente tá emanando, que é essa energia. Então, agradeçam, agradeçam. Começa a agradecer. Se a gente parar um pouquinho para agradecer, mas a minha vida tá um caos, eu não tenho o que agradecer. Cara, você tem a agradecer primeiro que tá enxergando, tá ouvindo, tá falando, tá se movimentando, talvez conseguiu levantar da cama, conseguiu acordar, conseguiu ter consciência, tá pensando besteira, mas tá pensando, né? Tem o poder de estar pensando e isso pode mudar teu pensamento, também tu tem o poder. Olha a chuva, o sol, as árvores, as plantas, os pássaros. Começa a agradecer essas coisinhas que você tá vendo, sabe? Por mínimo que seja, quando a gente tá na energia da escassez, a gente não consegue perceber a abundância que existe ao nosso redor e que tá tudo disponível para nós. Por exemplo, queremos uma sombra boa, né? Naquele calor, aquele solzão. Precisamos de uma sombra. A gente simplesmente vai debaixo de uma árvore e fica lá. Olha só, se a gente precisasse construir essa árvore, claro que alguém plantou, né? Alguém teve que plantar, mas ela está ali para te dar aquilo que você precisa. Então agradeça. Agradeça ao vento, agradeça ao ar, agradeça às estrelas, agradeça tudo. Começa a agradecer. Quem não tem o hábito de enxergar tudo isso ainda, é bom anotar, escrever. E quando nós escrevemos, o nosso cérebro ele grava muito mais. E eu notei isso, porque eu comecei agora dia 1º, hoje é 4, né? 5. Eu comecei dia 1º a fazer umas anotações de afirmações positivas, que eu não tinha muito hábito de fazer. Eu sabia que era importante, mas eu ficava mais no mental mesmo. Tipo, eu mudei meu pensamento, e isso foi muito bom, melhorei muitas coisas na minha vida, mas eu ainda não tinha paciência de sentar e escrever. E a orientação era escrever 50 vezes de manhã e 50 vezes à noite, o meu desejo realizado. Eu não consegui escrever 50 vezes de manhã e de noite, porque é uma frase meio longa também, né? Mas assim, é muito interessante quando eu escrevo. O meu cérebro ele precisa pensar melhor naquilo que eu estou escrevendo do que quando eu só estou falando. Então, a exigência é maior e as conexões que criam no nosso cérebro também é maior. Então, é importante que escreva. Eu agradeço por tal coisa na minha vida. E quando você começa a agradecer, começa a surgir tantas coisas que você pode agradecer e a sua vida começa a melhorar.
ela começa a melhorar. É engraçado que surgem pessoas para te ajudar, a tua saúde melhora, consequentemente, no meu caso, a primeira coisa boa que aconteceu quando eu comecei tudo isso foi que eu deixei de gastar na farmácia 300 a 400 reais todos os meses. Isso já há 4 anos atrás. Então pense, tá, eu não melhorei minha renda, mas se eu deixei de gastar 300 a 400 reais todos os meses em medicamentos que só me dopavam a minha vida, olha o tanto que eu ganhei. Quando eu parei de trabalhar de empregada, que eu ganhava um valor fixo, eu comecei a fazer as contas do que eu deixei de perder com isso e eu percebi que eu comecei a ganhar muito mais do que quando eu trabalhava fixo, né? Então, essas coisinhas que a gente tem que começar a pensar e agradecer. E quanto mais você começa a agradecer, a gente, no começo, muitas vezes, a gente, parece que é mentira. Eu até comentei, eu tô atendendo uma senhorinha que ela tem 84 anos, e aí eu falei pra ela assim, a senhora já ouviu falar que a mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade? Dela riu, né? Eu falei, é isso, a senhora vai falar agora o que a senhora quer pra sua vida. Vai falar até virar verdade. E é incrível como isso funciona, pessoal. No começo parece ser mentira. No começo parece que a gente tá louco, porque a realidade que você tá vendo é uma, mas você tá falando outra, imaginando outra, é como se fosse estar fora do seu sentido mental, né? Mas quando você começa a ter consciência disso e agradecer pelas coisas, você começa a perceber que a tua vida começa a melhorar. Então, como eu falei, a primeira coisa que eu deixei de gastar foi esse valor em medicamentos. Não é só o valor financeiro, é o valor da minha saúde. Olha quanta coisa eu deixei de colocar para dentro do meu corpo, que não estava fazendo bem, mas na época era necessário, então tá tudo bem, né? Mas olha quanta coisa eu deixei de estar ingerindo, melhorando a minha saúde física, melhorando a minha saúde mental e tudo mais, através do agradecer. Então, a sugestão que eu sempre dou, nunca fique pedindo coisas. Porque se tu pede é porque você não tem, e mais sem você vai ficar. A Wanda colocou aqui, a gratidão é a onda certa. Beijão, paz e bem. A gratidão é a onda certa. Mas é a gratidão, pessoal, aquela gratidão do fundo do coração, né? Aquela gratidão que você sente expandir, que você sente realmente a gratidão. Claro que eu sei que de início às vezes é complicado fazer isso, porque a realidade nossa, quando a gente está na confusão, no caos, a realidade ela faz a gente ficar cego, né? Literalmente a gente não consegue enxergar as coisas que a gente poderia enxergar. E aí a gente acha que a realidade que está me influenciando, né? As outras pessoas, as coisas, porque eu saí ali, eu quebrei o pé, então agora eu tô triste porque eu quebrei o pé. Não, eu quebrei o pé já porque eu estava triste, né? Não só a tristeza, mas várias consequências que nós sabemos disso. Então, né? E mesmo que eu tenha quebrado o pé, às vezes eu procuro pensar. Esses dias eu tive uma cliente que torceu os 2 tornozelos. Quando ela torceu os 2, ela falou assim, eu preciso de terapia. Que ela já entendeu, né? Ela já entendeu que o negócio não é o pé, que o problema não é o pé. E aí a gente conversou, né? Tem várias coisas para observar sobre isso também. E agora ela tá bem. Então, olha que interessante. A nossa realidade, ela é feita por aquilo que tá aqui dentro. Pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos. E não foge disso. Então, você tem o poder de mudar tudo isso, né? Se eu mudei, como diz... Eu tô fazendo um treinamento com a Elaine Orives essa semana. E a Elaine fala, se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu sou igual a todo mundo. Então eu uso as palavras da Elaine aqui. Se eu conseguir, todo mundo consegue. É possível, tem como fazer isso. Inclusive tirar essa ansiedade de dentro da pessoa. Essa semana eu assisti um vídeo que dizia assim, o segredo da felicidade. Eu até coloquei nos grupos aí que eu participo, né? No grupo da família, entre outros grupos aí. Qual que é o segredo da felicidade? Quem fala sobre isso é o neurocientista Pedro Calabres.
Eu gosto de trazer algumas informações dele, porque ele realmente estuda tudo isso, né? E ele fala lá um monte de coisa, é como você ter mais felicidade, né, na sua vida, como você ser uma pessoa feliz. E em resumo, no finalzinho de tudo, ele diz assim: é você viver no presente. E aí caiu uma ficha muito interessante para mim, porque quando eu estava na situação bem desesperadora, eu até já começo a me emocionar, né? Até começo a me emocionar. Quando eu estava numa situação bem desesperadora, tinha uma amiga minha que dizia assim: calma, calma, amanhã é outro dia. Viva só hoje, amanhã é outro dia. E isso me chamou muita atenção, porque a semana passada eu fui estudar, né, tipo, entender uma coisa de 6 anos atrás, né? A semana passada eu fui entender, eu falei, cara, olha só que interessante quando as pessoas também te ajudam. Essa pessoa, ela não tinha que me falar, né? Porque ela sabia que a minha realidade era bem complicada. Então ela só dizia, calma, calma, espera amanhã, espera um pouco, dá um tempo. E eu comecei a viver o presente. Então amanhã eu vou resolver as outras coisas de amanhã, né? Hoje eu vou resolver o de hoje e só hoje. Que nem diz o pessoal aí dos alcoólicos anônimos, né? Dos anônimos lá. Só por hoje eu vou ser feliz. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje, né? Só por hoje eu vou ser feliz. Só por hoje eu vou me dar o melhor de mim. Então, quando eu assisti esse vídeo, eu falei, cara, por isso que eu comecei a transformar a minha vida. Por isso que eu comecei a transformar a minha vida. E olha só que interessante, às vezes é uma palavra de uma pessoa que não sabe o que falar pra você, porque ela não sabia, ela só dizia, espera, tenha calma que amanhã é outro dia. E eu, a partir disso, eu comecei a viver o presente. E começando a viver o presente, eu comecei a ficar feliz, eu comecei a melhorar minha saúde, eu comecei a melhorar um monte de coisa. É que nem a questão da ansiedade. A questão da ansiedade é o quê? É você viver no futuro. Angústia, depressão é viver no passado. Você fica preocupado lá com o passado, sempre reclamando, né, do passado, algo que aconteceu lá no passado e tudo isso. Então, se você conseguir viver no presente e relaxar hoje, e relaxar, o que quero dizer é curtir, é aproveitar o seu dia de hoje. Que nem eu também assisti em algum vídeo por aí que dizia assim, ah tá, esse vídeo eu já até comentei aqui. Como é que é? Geraldo Rufino, eu comentei na outra live que eu fiz. Ele fala que a mãe dele falava pra ele que o dia que nós recebemos é uma pérola. É uma pérola que você recebe na sua mão. E você tem as 24 horas ali para você transformar ela. Ou você transforma ela ou você perdeu essa oportunidade de transformar. Então é o que eu digo, vamos pegar hoje e fazer o que a gente pode fazer de melhor, né? Não esperar para amanhã, para semana que vem, outro dia eu vou fazer alguma coisa. Não, é hoje, é hoje. Eu tô com vontade de tomar um cafezinho na panificadora e eu tenho condições de fazer isso, tô com tempo, eu vou lá hoje e vou fazer isso. Eu vou curtir a minha vida hoje, né? Não, eu curtir a vida aqui, pessoal, não é sair esbanjando tudo e fazendo festa e bebendo todas, né? Eu nunca fui essa pessoa de achar que curtir a vida era fazer isso. Então, o curtir para mim é você estar conectado com o teu poder criador, é você fazer aquilo que te deixa feliz, é você curtir as pessoas que estão com você, é você às vezes parar o tempo e você ficar olhando uma árvore. Eu lembro que o ano passado eu atendi uma pessoa e ela falou assim para mim, Eloanda, eu saí da terapia e eu fiquei 10 minutos olhando para uma árvore. Ela falou, não sei quantos anos já que eu não fazia mais isso. E a partir desse dia, ela começou a ter mais momentos para ela. E o trabalho dela fluiu da mesma forma, as coisas fluíram da mesma forma, e isso é curtir a vida. Aproveitar, nós estamos aqui para desfrutar, né? Aproveitar o máximo que a gente pode no momento presente. Quando a gente vive ou no passado, a gente não está aproveitando agora, porque você está lá, vivendo numa vida
né? O teu cérebro, inclusive isso é explicado pela neurociência, o teu cérebro ele não entende que aquilo lá já foi há 20 anos atrás. O teu cérebro para ele é agora. E aquilo que foi há 20 anos atrás, se você continuar pensando hoje, vai criar o teu futuro, né? Ou pelo menos tu vai ficar a vida inteira angustiado. Mesma coisa acontece com a ansiedade. A ansiedade é o quê? É você ficar lá no futuro. Amanhã, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Se eu, né, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai acontecer amanhã, que não sei o quê. E aí você deixa de viver o hoje, de aproveitar o hoje, que é o que você tem. Você só tem o hoje. Nós só temos hoje. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, mas é muito real, né? É muito real que, na verdade, eu só tenho agora, né? O que já passou até agora, pra frente eu não sei o que vai acontecer. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Esse meu professor de neurociência, o Pedro Calabrese, ele é muito trágico, assim, sabe? Ele fala exatamente, você não sabe se daqui a um minuto você vai estar vivo. Você não sabe se daqui a um minuto teus parentes estarão vivos, as pessoas que você ama estarão vivos. Então aproveita hoje. E isso muitas vezes é chocante, porque a gente acha, mas eu não quero, colocar na cabeça e isso influenciar na vida das pessoas. Não é isso, não é você ficar colocando na cabeça, é você aproveitar o momento que você tem agora. Sabe, o momento que você tem agora. E quando nós aprendemos a aproveitar o nosso momento agora, a vida ela se torna tão linda, tão divertida, tão gostosa, e as coisas fluem da mesma forma. Tenho que trabalhar assim, eu vou trabalhar agora, fazer muito bem feito o que eu tenho que fazer agora. Daqui meia hora é outra coisa, eu vou fazer muito bem feito aquilo que eu tenho agora. Eu vou tomar banho daqui um pouco. Na hora que você vai tomar o banho, faça o teu banho ritual, aquele momento mais importante da sua vida. Aproveita para agradecer, para se curtir, para fazer uma massagem em você. Gente, a semana passada o Joãozinho me falou assim, mãe, você sabe por que a gente fica doente? E eu, né, para querer, saber dele, o que ele pensa, eu falei, por quê, filho? Ele falou assim, porque a gente não cuida do nosso corpo. E aí o nosso corpo, ele fica doente para quê? Para que a gente dê atenção para ele. Então, e a gente já sabe disso, né? Eu já sei disso, já estudei sobre isso, já fiz terapia sobre isso, já me curei um monte de coisas com isso. E eu sempre falo aqui. Então, vamos cuidar mais do nosso corpo, vamos agradecer ele. Ele é o que nós temos aqui nessa terra, é através dele que nós trabalhamos, que nós criamos as coisas, que nós criamos dinheiro, que nós passeamos, que nós sentimos, que nós experienciamos essas coisas boas que tem na vida, né? Através do nosso corpo, dos 5 sentidos que nós temos, né? Dos nossos sentidos. Então, a gente precisa valorizar mais e cuidar mais, né? O cuidar que eu falo aqui também não é ficar pintando unha, fazendo maquiagem, Isso faz parte e é bom, mas é você se agradecer, é você se curtir naquilo que você, né, tem na sua vida. E que é isso, e ter consciência. Então, voltando ao assunto inicial do vídeo, controle seus pensamentos, cuida dos seus pensamentos, cuida muito bem deles, transforme-os, porque se você não conseguir cuidar do seu pensamento, controlar seu pensamento, você não vai conseguir controlar nada nessa vida, né? A gente sempre fala também que a gente não consegue controlar nada, mas o pensamento é uma coisa bem interessante que eu já testei e a gente consegue sim. Então, pessoal, gratidão aqui vocês que participaram, né? Só passei aqui, eu tenho interesse de vir mais vezes falar sobre isso. Só que como às vezes é uma coisa muito complicada, que eu tenho que procurar cientificamente para falar, eu acabo desistindo. Hoje eu resolvi falar do que aconteceu comigo. E é aquela coisa, eu sempre falo assim, eu sempre fui essa pessoa. Eu leio algo, eu escuto algo e eu, ao invés de eu dizer, isso não funciona, eu vou testar. Se isso é bom, né? Se isso remete a algo bom na minha vida, eu vou testar para ver o que vai funcionar, o que vai dar. E eu fui testando e fui vendo que muita coisa eu validei com a minha ciência, né? Eu na minha vida testei, validei e eu hoje falo que dá certo. Então, só você fazer também. Quanto mais presença você tiver, quanto mais gratidão você tiver,
mais você consegue ter uma vida mais feliz, né? Mais feliz que eu digo é feliz mesmo, sabe? É feliz mesmo. Nós conseguimos fazer a felicidade 100% se a gente quiser. Tanto que às vezes eu observo pessoas, as pessoas mais idosas principalmente, né? Os nossos avós, não especificamente meus avós, né? Mas eu tenho uma vizinha, por exemplo, lá de Salgado Filho, que ela tá lá com seus 90 anos, nem sei quanto, mas ela sempre foi uma pessoa muito sábia. Ela sempre foi uma pessoa muito sábia, que sempre se cuidou muito do corpo dela, da saúde dela, das coisas dela. E ela nunca passou fome. Ela sempre teve o que ela precisava para se manter na vida dela. E ela não teve filhos. Ela adotou uma pessoa, né, um filho. E esse filho trouxe muitos netos e bisnetos. Ela tem toda uma geração junto com ela que hoje eu cuido dela. Então, às vezes eu penso muito nessa pessoa, falo, cara, essa pessoa ela não se matou trabalhando, ela sempre conseguiu o que precisava para ela viver. Ela tem a casinha dela, tem as coisas dela, ela viveu bem e ela tem saúde, que é o mais importante. E ela sempre foi uma pessoa feliz. Ela nunca foi uma pessoa de se entregar para a tristeza. Então é uma pessoa que me ensina muito, sabe? Me ensina muito porque ela sempre vivia no presente. Hoje, através dos estudos, eu entendo que ela vivia o hoje, né? Fazia o melhor que ela podia no dia de hoje e pronto, acabou. E esse hoje dela tá durando os 90 anos. Olha só. Quando a gente pensa, né? Hoje é muito pouco. Não, amanhã é hoje de novo, depois da manhã é hoje de novo, e assim sempre vai ser hoje. Então, fazer de hoje o melhor dia da sua vida. Beleza, pessoal? Gratidão e aí até o próximo. Tchau, tchau.